dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Impulsiona e Transforma, o podcast do Grupo JM, da JM Consultoria e da Guide. Estou de novo aqui com o meu sócio, André Koala. E aí, André? Excelente, segunda temporada já, hein? 2024, começando com tudo. Bom, estamos aqui hoje no podcast com um convidado especial. O cara já tem até a chave aqui do escritório, porque ele vem tanto aqui que ele já entra e nem bate a porta, nem toca o interfone, né? Estamos aqui com o Theo Feola, da Feola Imóveis. E aí, Theo, beleza? Beleza, Rafa? Tudo bem? Tudo bem, André? É um prazer estar aqui com vocês, o pessoal da JM Consultoria, da Guide. Realmente uma parceria que acontece, acho que já há mais de 5 anos, né? Que a Feola Imóveis é parceira da JM Consultoria e a gente é muito grato aí por essa parceria, pelo planejamento, pela estratégia e pelo crescimento que a Feola tem desenvolvido aí nos últimos anos, com o auxílio e com a JM Consultoria. Legal. Theo, qual que é a ideia do podcast Impulsiona e Transforma? A gente tá aqui para ouvir histórias de empreendedorismo. A gente tem que se inspirar com essas histórias, aprender com os erros, com as dificuldades. Então a gente quer ouvir um pouco da história sua e da Feola Imóveis, né? Começando por como começou, como que você entrou no mercado imobiliário, né? Eu sei que você é advogado de formação, né? Então a gente quer ouvir um pouco desde o início para saber como chegou nesse ponto hoje. Legal. Feola Imóveis nasceu em 1976, hoje é uma empresa com 47 anos de mercado, fundada pelo meu pai, João Batista Feola. Na época tinha um outro nome, chamava Habitat Imóveis, começou vendendo loteamentos e também fazia a venda de imóveis prontos e a gestão, né, e locação de imóveis de locação. Era uma imobiliária pequena para a época, apesar de ser uma das primeiras imobiliárias de Americana. Naquela época foi quando teve um certo boom imobiliário. Muitas empresas imobiliárias abriram e algumas permanecem até hoje aqui em Americana. E meu pai sempre tocou em imobiliária, também era advogado, mas meu pai faleceu em 1994 e eu herdei a imobiliária com 17 anos, né? Eu, menino, perdi meu pai, já trabalhava no cartório de notas, no segundo cartório de notas, atendendo balcão, era meu primeiro emprego. Muita gratidão ao seu Newton, do cartório. E daí meu pai faleceu, eu tive que assumir os negócios naquela época, né? Como é que foi essa pancada de 17 anos, ter que assumir o negócio? Não, foi uma revolução, porque eu fazia colegial, né? E era um adolescente, não estava pensando em Negócio. futuro, em negócio, em empreendedorismo. Eu queria viajar, ir pra praia, pegar onda e de repente virei o homem da casa, o chefe de família. Tinha que cuidar do meu irmão mais novo, da minha mãe. A imobiliária naquela época não estava bem financeiramente. Tive que lutar muito para pagar minha faculdade de Direito, pagar a faculdade do meu irmão de Administração. Meu tio Jorge Guidolin, na época, era advogado, presidente da OAB, e me acolheu demais, é meu segundo pai. Eu sempre falo que se a gente não tem a família e a estrutura em volta, né, essa estrutura familiar, meu avô Raimundo, meu tio Jorge, na época, me acolheu, eu levei a imobiliária para dentro da advocacia dele. Na época, para cortar despesa, reorganizar a casa, começar uma nova gestão. E, paralelo à imobiliária, eu fui fazer a faculdade de Direito. E caí bastante tempo aí de cabeça na questão da advocacia, né? A gente advogava para diversos bancos naquela época, era um escritório de advocacia grande. E depois eu fui fazer pós-graduação em Direito do Trabalho também e assumi a parte trabalhista do escritório na época. Então, a gente sempre tocou a imobiliária, né? E, paralelamente, a advocacia. Enfim, essa é um pouco da história da Feola. A Feola passou sempre com o mesmo CNPJ, mas a gente teve alguns outros nomes, né? Chamou a Fari Imóveis por uma época também. Depois começou com a Habitat, virou a Fari, que a gente tinha um quadro societário. A Fari é negócios em italiano. Então foi uma homenagem. Eu te conheci quando estava a Fari ainda. Então foi uma homenagem aos meus avós. Então, de Habitat
virou a FARI, que a gente tinha um quadro societário em que meu tio participava, meu primo participava, o Diego Guidolin, a Bianca Guidolin. E depois a gente tinha uma outra imobiliária em Santa Bárbara, que é a imobiliária deles hoje, que é a Lopes Ribeiro. A gente fez algumas divisões societárias. Foi quando a Feola, aqui em Americana, ficou só para mim, que eu assumi totalmente a gestão. Foi quando você resolveu colocar o nome Feola, Aí né? que como eu tive muito tempo na administração pública também, quer dizer, a gente é bastante conhecido na cidade, tem bastante crédito. A gente nasceu na cidade, nossos pais nasceram na cidade, a gente estudou aqui, não saí da cidade para fazer faculdade, então a gente gosta muito de Americana, a gente tem muita gratidão e a gente tem uma relação muito forte, né? Seja a minha pessoa com a Americana, seja o nosso sobrenome da nossa família com a cidade, tinha essa relação muito forte e eu achei que seria legal, né? Até como uma forma de aumentar o posicionamento de marca, de se tornar mais conhecido e de fortalecer a nossa presença na cidade, colocar o meu sobrenome, né? É até engraçado porque a gente faz algumas análises de métrica, né? E sempre que a gente vai analisar o nosso CEO de Google, uma das palavras mais procuradas em relação a Feola Imóveis ainda é Hotel Feola, né? Isso é uma coisa um pouco do interior também, É, né? De você se relacionar com as pessoas e as pessoas emprestam a credibilidade dela para as empresas, né? Mas eu também percebo, em outro lado, que existe um fortalecimento de marca da Feola Imóveis. sim. E que todo mundo sabe que existe o Theo por trás, mas você se preocupa em fortalecer a marca também, né? Não, com certeza. A gente tem um posicionamento de marca muito forte. Eu acho que todo mundo aqui na cidade já viu nossas placas de venda, e de aluga que levam o meu rosto, né? De uma forma bem despojada aí. Eu gosto dessa relação pessoal minha com o negócio. É óbvio que eu entendo que uma empresa não, ela precisa ter o suporte do proprietário, precisa ter a gestão, mas hoje eu estou muito mais na retaguarda da operação, da gestão. Hoje, até em razão dessa construção que a gente fez com a JM, a Feola tem processos muito bem definidos, tem uma organização muito boa, tem os departamentos bem alinhados. Então, quanto menos a gestão depender de mim, é melhor. A Vanessa hoje, que é a nossa gerente, né? Gerente geral também, ela não era do mercado imobiliário, ela veio com a gente há 6 anos atrás, passou em diversos setores da imobiliária, então hoje a parte da gestão ela tem total autonomia e sabedoria para lidar com as situações, né? Tanto da gestão quanto das pessoas, da organização, do nosso organograma. E eu fico naquela retaguarda, No suporte mas todo. no suporte do engajamento comercial, de fazer as reuniões de alinhamento, de pensar em novos mercados, pensar mais na estratégia, no planejamento, enfim. Até porque, se você pegar o Theo Feola proprietário da imobiliária, eu me coloco muito mais. Apesar de não realizar mais vendas nem locação, que a gente tem times competentes para isso, né? Eu sou uma pessoa muito mais do relacionamento e do comercial, Excelente. né? Do que da parte burocrática. E o que eu acho Enfim. bacana, que eu percebo em você, Theo, é que você é um cara que sabe equilibrar a vida pessoal com a vida de empresário, ao mesmo tempo que você é presente na Feola, tá em relacionamento com toda a equipe, é próximo e tá lá na gestão. Você faz o seu pedal, vive a sua vida, faz sua viagem, porque muito empresário que tá ouvindo a gente acha que o caminho de empresário é um caminho de não ter vida, né? É só trabalhar, trabalhar, trabalhar. E você é prova viva que não, se você montar time e gestão, é possível, né, conciliar as duas coisas, né? Ah, com certeza, Rafa. Eu acho que esse é o objetivo, né? A gente não veio. Eu amo o que eu faço, eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário, apaixonado pela Feola, apaixonado por Americana, mas eu acho que a gente não veio no mundo só para trabalhar, muito pelo contrário. Então, quando você tem um plano, quando você tem um planejamento, quando você estabelece rotina, né? Quando você estabelece ideias durante seu dia e principalmente planeja o seu dia, eu acho que você consegue fazer tudo dentro do horário, né?
É óbvio que às vezes a gente extrapola. Às vezes você tem que buscar um negócio no sábado, tem que ver algum tipo de imóvel no domingo. Às vezes a gente vai para alguns cursos, alguns eventos. O mercado imobiliário está recheado hoje aí de eventos de gestão, de marketing, enfim. E a gente gosta muito de ir nesses eventos, mas que nem você colocou. Eu gosto de trabalhar das 8 às 5h30. A gente tem quem responde pela equipe hoje, tem um engajamento bom no comercial e eu tenho aquele meu plano diário, né? Eu tenho hora para fazer tudo praticamente. Então, eu chego na Feola de manhã, eu sei que às 8 horas eu vou fazer isso, às 9 eu vou fazer aquilo, às 10 eu vou fazer aquilo. Eu procuro estabelecer uma timeline ali durante o meu dia para que o dia seja organizado e eficiente e sobre tempo para as outras coisas. Aliás, que esse é o que a gente considera o fator de sucesso de toda empresa, né? Quando você tem um planejamento e você vai cumprindo ele, Sim. Seja um planejamento anual, semestral, trimestral e até diário. Sem né? dúvida, sem dúvida. A gente tem as nossas reuniões de feedback semanais, né? Que eu faço com toda a equipe toda semana. Às vezes com a maioria do time é reunião de 1 a 1, eu ouço pessoa por pessoa. E daí é óbvio que o time de vendas a gente faz uma reunião, com o time de locação da parte comercial faço outra reunião. Porque quando a gente tinha uma estrutura menor de pessoas, era fácil, né? Você ouvir 8, 10 pessoas na semana. Hoje, se a gente somar quase todo mundo da Feola, tem quase 30 pessoas na nossa operação e ouvir um por um semanalmente é difícil. Tem que criar uma liderança. Né? Mas aí, na quarta-feira, eu tiro o dia para fazer as reuniões de feedback e a gente, pelo menos o pessoal que é da gestão diária ali, CLT, tirando o time de vendas que tem uma flexibilidade de horário, eu procuro ouvir um por um, são reuniões rápidas de 5, 10 minutos, mais para avaliar métricas, objetivos, resultados, fazer um certo alinhamento, né? Eu não gosto de perder tempo com reunião também, eu acho que reunião que não tem objetivo e não tem resultado, não tem propósito. Sim, reunião improdutiva, né? Sim. E que engraçado, a empresa grande, eu já trabalhei multinacional, é reunião para marcar a próxima reunião, tudo é uma reunião. Mas às vezes você vai para uma realidade de empresa pequena e abdica-se da ideia de reunião. A gente se encontra, qualquer problema a gente fala no corredor e no café, mas é legal ter esse equilíbrio que você estava falando. Não, tem que ter reunião, porque eu tenho que ter um momento mais com pauta certa, com indicadores, Sem com dúvida. hora para começar, hora para terminar, não com Sem pauta dúvida. livre. E aí faz a diferença. Você usa a reunião para potencializar o teu negócio e não reunião improdutiva que também não leva para lugar nenhum, né? Não, sem dúvida. Então são reuniões extremamente curtas que a gente faz até de alinhamento, de organização mesmo. Eu gosto muito de ouvir, sabe? Eu gosto muito de ouvir o time, porque eles que estão na linha de frente ali. Então, às vezes, você tem uma ideia que pode ser que não seja viável ali na operação, né? Então, a gente tem que evoluir muito aprendendo com o time que está na linha de frente. Pô, o marketing está funcionando, a gente está recebendo lead, não está? Qual lead que está convertendo? Pô, esse processo aqui eu acho que a gente está tendo um retrabalho, pode melhorar. Não, e se a gente otimizar isso aqui? E se a gente fizer isso diferente? Então, hoje a Feola Imóveis é uma empresa que ouve muito, né? Os colaboradores. E eu acho que é assim que a gente faz uma gestão. Não chega a ser um squad, mas a gente deixa que todo mundo participe e construa ideias, tragam inovação. Mas enfim. aí, Theo, eu acho que esse é o ponto de vista que quem tá de fora, né, e olha pra Feola Imóveis vê. Vocês têm uma cultura muito forte, muito enraizada. Sim. E o que você tá falando agora, essa cultura da Feola, é o que você coloca lá, o Feola Cast, o Feola... que o pessoal faz. A gente tem comida pros diversos outros. eventos Feola Cook, internos lá, né? Teve essa semana, inclusive, o Feola Cook, Ah lá. né? O Feola Cook é um evento que 2 colaboradores do escritório cozinham para todos os outros e a Feola patrocina os ingredientes, né? Então é sempre uma dupla de colaboradores, fazem um almoço comunitário para todo mundo e a gente que financia os ingredientes. Aí a gente tem também o Sextou com o Chefe, né? Sextou com o Chefe, um colaborador por sexta-feira é sorteado para ir tomar um café. Ele escolhe qual café da cidade que ele gostaria. A gente sai para tomar um café, eu, a Van, nossa gerente e um colaborador. É voluntário, tá? Ninguém é obrigado a ir, mas todo mundo fica
morrendo de vontade disso, é um orgulho pra gente, né? Se a pessoa quer estar com a gente, quer estar com o diretor da imobiliária, quer estar com a gerente, é porque a gente tem uma relação muito próxima, Legal. né? Então a gente tem o Sextou com o chefe, tem o Feola Cookie. Vê que no dia do corretor você também faz. No dia do corretor a gente também leva a galera para um almoço especial. A gente tem também um outro evento que agora a gente está reformulando ele, que é o Feola Culture, né? Que a gente faz uma palestra de algum assunto não relacionado ao trabalho, sabe? Uma coisa mais tranquila, mais suave, assim. Theo, Enfim. A ver com isso que você está falando, dessa cultura forte, é legal para quem está ouvindo a gente. O quanto que você acha que isso contribui para os resultados que você está atingindo, a empresa não para de crescer, porque senão tem empresário que fala assim, vou ficar fazendo essas coisas, tem que focar no resultado, na coisa. Só que eu queria que você trouxesse sua visão, quanto que essas iniciativas você acha que você enxerga que elas fazem diferença ali na hora do resultado mesmo? Na verdade, Rafa, é assim, né? A gente preza muito, mas muito, e foi uma construção de anos, você ter um ambiente de trabalho saudável e as pessoas terem vontade de estar com a gente hoje na Feola e de se sentirem felizes no local de trabalho. Então, todos esses eventos, né, remetem a essa alegria, a essa felicidade de estar na Feola e de conviver com a gente no dia a dia. E é óbvio que isso naturalmente gera o resultado. A pessoa trabalhando feliz, né? Trabalhando no local de trabalho, que ela se diverte, mas que ela também tem suas obrigações, que ela é ouvida, mas ela também tem que fazer a sua parte. Então, você cria aquele sentimento de pertencimento do colaborador com a Feola, né? E isso foi uma construção de anos, porque empresas pequenas, até empresas grandes, né? A gente preza muito pela comunicação. Você sabe que a gente procura ao máximo evitar ruído, ter uma comunicação interna assertiva, ouvir todo mundo. Então, todos esses eventos, né, acabam tendo uma interação e uma integração do time, né? E isso é muito legal porque a galera trabalha feliz, todo mundo sabe o que cada um faz, né? E isso naturalmente gera o resultado. Excelente. Né? É óbvio que a gente, por mais que a gente goste de indicadores, de métricas, de gestão, você não pode falar, não é porque a gente fez o Feola Cookie, que a gente fez lá um almoço, ou que a gente comemorou meta, que gerou tantos leads, e gerou venda, e gerou locação, e gerou isso. Não é isso. Nem tudo é metrificado. Nem tudo é metrificado, né? Exato. A Guide trabalha muito com branding e você sabe, é difícil você medir, mas o posicionamento de marca é a coisa mais importante hoje de qualquer empresa. Agora, como que você vai falar que aquele posicionamento de marca gera lembrança e gera o lead? É diferente de quando você tem os indicadores, né? Que a gente fala da gestão em si mesmo, do investimento em marketing com o resultado. É o que a gente fala aqui, né, Theo? Não existe uma ação que vai salvar o planeta. Sem dúvida. É um conjunto de ações. Então é o pensar interno, é o pensar no time, qual a mensagem o time vai levar para fora. É isso. Qual a mensagem a sua placa com o seu rosto vai passar. Inclusive, essa até é uma pergunta que eu quero fazer, né? De onde veio essa ideia da placa com o seu rosto? Eu lembro de uma que você tá com a bocona aberta aqui. Essa daí. Na verdade, na época a gente tinha uma agência que atendia a gente, que chamava Emblema, né? Eu até tinha uma participação nessa agência, era do Vinícius Nedinho, amigão nosso, uma pessoa muito querida. E do nada ele falou, viu, vamos fazer umas fotos suas aí. Aí ele fez umas fotos, eu piscando, eu de boca aberta, eu dando risada. Aí ele veio com o layout da placa, eu achei demais, né? Todo mundo sabe meu jeito, né? Eu sou muito extrovertido, procuro estar sempre aí feliz e tal. E eu achei que aquilo retratava bem a Feola, né? Retratava bem aí o que é nosso dia a dia. E, pô, é muito legal, porque as pessoas passam na rua, tiram selfie com a placa, me manda, gravam um vídeo, enfim, é uma farra. E se destaca em relação às outras, né? Porque não deixa de ser alguma coisa que a gente faz de diferente aí em relação às outras placas de aluga e vende. Eu acho que até eu gosto muito de humanizar as coisas, sabe? Sejam as nossas redes sociais, sejam os stories, interno, que a gente criar aquela relação. Quando a gente fala nos stories, a gente acaba conversando com o nosso público.
E meu rosto na placa não é diferente, né? A E pessoa... você incentiva a tua equipe a fazer isso também, né? Eu Sem vejo que a tua dúvida. equipe de corretores também gosta de mostrar a cara, gosta de... para tentar manter, não é algo que pertence ao TEL, e sim que pertence à Feola Imóveis, né? Sim, Uhum. sem dúvida. E o rosto na placa também, né? Por mais que seja estático, ela conversa com a pessoa ali, sabe que sou eu, muita gente me conhece, E enfim. sabe o que eu achei genial a primeira vez que eu vi? É que é exatamente o que você comentou agora. Ela é um reflexo seu. Você, o que é na placa, é você ao vivo. Sim. E isso é um entendimento do dono da empresa, né? De não querer pôr uma máscara e falar assim, eu vou pôr uma máscara porque agora eu sou empresário. Não. Cara, quem é você? Se define. Não, eu acho assim, você pode ser empresário, você pode ser gestor, você pode ser uma pessoa extremamente séria, organizada, correta, mas você não precisa perder o bom humor. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, e é o que a gente faz na Feola. A gente tem cafés lá também, 8h30 da manhã e 4h30 da tarde, todo dia a galera se reúne para tomar um café. Muitos empresários podem pensar assim, não, você está perdendo tempo, tá? Isso que eu ia A pessoa falar. precisa estar trabalhando, pô, mas ali no café é que gera negócio, É. que gera uma troca de ideias. Gera interação, exato. Tanto que a gente viveu o lockdown aí, né? E tem essa discussão do trabalho remoto, do trabalho presencial, e eu sou muito a favor do trabalho presencial. Também acho muito legal o trabalho remoto, principalmente a otimização de tempo das reuniões. Elas são mais curtas, mais objetivas, mas eu vejo que a cultura de empresa e os processos criativos é na troca de ideia, é no café, é nos encontros, é nas risadas. Sim. Que eles acontecem, sabe? E por falar nisso, eu queria falar de uma conquista grande que você teve recentemente aí com o time da Feola, que é o selo da GPTW, né? Da Great Place to Work. Explica para quem não sabe o que é isso, como surgiu a ideia de buscar isso, o que é isso e qual a importância disso para o teu negócio? Nossa, Rafa, isso é um orgulho muito grande que a gente tem. O Great Place to Work, né? O GPTW é uma certificação que a empresa busca, tá? Ninguém bate na porta da empresa e fala, você foi certificado, a empresa tem que buscar isso. E hoje é uma certificação de que a Feola Imóveis é uma das melhores empresas para se trabalhar no país, né? É a segunda vez, a gente já foi recertificado. De 2001 a 2022, a gente foi certificado com 77 pontos de 100. E de 2022 para 2023, a gente foi recertificado com 92 pontos. Nossa. Que legal. Então, é muito orgulho, é muito gratificante. Então, você busca esse selo, você busca essa certificação, tem diversos questionários e critérios que a empresa é obrigada a responder. Os funcionários têm que responder voluntariamente também, um questionário grande, e analisado diversas questões. Se a empresa tem remuneração justa, se tem ambiente de trabalho legal, se tem ações de sustentabilidade, se tem ações sociais, se é uma empresa justa, se tem plano de carreira, enfim. Então, é uma certificação difícil de atingir, né? E aqui fica meu agradecimento muito especial à Fabi da JM, porque quando a gente pensou em certificar a Feola Imóveis no GPTW, a gente falava, nossa, nós temos um ambiente de trabalho legal, tal, e, pô, a gente vai passar. Aí a Fabi falou, viu, não basta, né? Uhum. E a gente já tinha se inscrito no processo, né? Mas faltava mais. E faltava muita coisa. Ela falou, vocês têm plano de carreira? Não, não tem. Vocês têm comunicação interna? Não, não tem. Vocês têm sustentabilidade? Até tem, mas as pessoas da empresa sabem que vocês têm. O óbvio precisa ser dito. Vocês têm ações sociais? Tinha alguma coisa? Tem, mas vocês estão mostrando para o time? Então, em 90 dias, a gente teve que construir um checklist de ações, né? A gente foi bem pragmático, assim, bem sistemático na questão da construção. E graças a Deus deu certo. Então, se a gente é certificado no GPTW hoje, muito se deve em razão da JM e da Fabi. E num mercado, assim, queria até que você contextualizasse a questão do mercado imobiliário. É um mercado com alta concorrência, com às vezes um alto turnover, muita troca de funcionário entre uma imobiliária e outra, corretora e tudo. E isso eu vejo que aí tem a ver com o que a gente está falando, GPTW, cultura. Como que na Feola o time é mais unido e mais próximo, acaba atraindo talentos por causa desse jeito diferente de trabalhar, né? Quanto que você viu que isso ajudou para atrair talentos ou reter o pessoal que estava lá? Então, eu acho que o GPTW aqui em Americana, no interior, ele ainda
o mercado ainda não sente tanto o peso da importância do selo, né? Quem é do mercado corporativo de São Paulo, trabalha em multinacionais, nas grandes empresas, sabem que é um selo muito pesado, muito difícil de conseguir e da importância que tem ser uma das melhores empresas para se trabalhar. Mas mais importante do que a certificação para nós, Rafa, é que as coisas aconteçam. Entendeu? É super legal, é super orgulho, é super gratificante você ter o selo do GPTW, atrai bons talentos, mas eu acho que o que atrai muito mais gente hoje, e toda semana a gente recebe currículo na Feola, seja de corretores, seja de funcionários administrativos, enfim. Porque todo mundo sabe que, com ou sem selo, é uma das melhores empresas para se trabalhar. É o dia a dia, né? É o dia a dia. A gente reconhece muitos colaboradores. Tá longe ainda da gente remunerar do jeito que a gente gostaria, porque talvez não caiba na operação, mas hoje a Feola Imóveis é a imobiliária que tem os melhores comissionamentos, tem os melhores prêmios, tem um ambiente de trabalho muito legal, tem diversos reconhecimentos, enfim. Isso pesa, né? Não adianta ser que remunera mais alto e não tem nada não tem nada do resto. Talvez vai atrair o cara pelo primeiro momento, ele não vai se sentir querido ali, não vai querer ficar. Isso, a pessoa tem que estar feliz onde ela está, né? Então, é óbvio que a gente gostaria muito de dar diversos benefícios a mais para o time, nem sempre isso é possível, mas a gente tem os melhores comissionamentos, tem prêmios, tem vale alimentação acima da média das outras imobiliárias, tem Gympass, que é muito legal, que é um aplicativo que a pessoa pode usar marcando aulas em academia, em yoga, em pilates, enfim, em diversos outros segmentos aí da área do esporte e da saúde. Mas eu acho que o mais legal é o ambiente de trabalho leve, né? A gente também tem muito pouco turnover e uma das perguntas do GPTW é isso, né? A imobiliária que troca muito seu time, ou a imobiliária não, ou a empresa que troca muito seu time, é um dos critérios para você ter uma reprova no GPTW, no Great Place to Work. Hoje a maioria dos funcionários nossos lá tem mais de 3 anos de casa, né? Então a gente tem funcionários com 6 anos de casa, com 5, com 4, com 5, com 3. Corretores, né? A gente tem um time hoje de 10 corretores de imóveis que tem um modelo de trabalho mais flexível, né? Eles são teoricamente autônomos porque não tem um contrato de trabalho CLT, apesar de trabalharem só na Feola, e a gente não tem turnover de corretores, né? Então a gente tem corretores com 6 anos, com 5, 3, 4 corretores com 4 anos, com 3. Então, quer dizer, porque alguns critérios, né, e algumas ações fazem com que os corretores permaneçam na Feola Imóveis. Eu acho que o mais importante, que sou eu, o gestor, não vende. Eu não faço mais venda de imóvel, apesar de ter feito muitas vendas na minha vida. Porque senão eu começo a concorrer com o meu time de corretores. Às vezes você gera negócios, né? Mas passa para... Eu gero negócio, só que eu passo tudo pro time atender. Né? Theo, eu queria falar um pouco também que para você ter um ambiente de trabalho legal, não basta só a visão da liderança. Óbvio que você tem que engajar todo mundo, mas são as pessoas do time. São pessoas bem contratadas. E essas pessoas, geralmente, elas se completam. Então, cada uma tem uma personalidade diferente e elas se completam para montar um time. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, cara. Sobre diversidade, sobre, enfim, todo esse pessoal do time. É muito legal isso, André, porque a gente tem 2 vertentes, né? Eu, na hora de contratar, a gente é muito inovador, muito flexível, muito aberto e eu gosto muito de diversidade. Só que em alguns setores eu acho legal que as pessoas sejam meio parecidas. Legal. Então, vou dar um exemplo. A gente pega no financeiro, no administrativo, a gente tem a maioria das pessoas com a mesma idade, casados, com filho, enfim. Porque elas ficam na mesma sala e tem uma certa pontualidade, tem uma certa empatia. Então, eu acho isso legal. Da mesma maneira que eu acho que ali... no comercial e no criativo, a gente tenha pessoas extremamente diferentes, né? Então eu faço essa mescla dentro do escritório, sabe? E às vezes as pessoas do time nem percebam isso nas contratações que a gente faz, e eu nunca falei isso, na verdade.
Eu aprendi isso uma vez com o Júnior da Prats Imóveis em Curitiba. E eu dou essa direção sem ninguém perceber, e hoje eu estou abrindo isso porque eu procuro para alguns setores você ter uma estrutura sólida, né, de pessoas que se parecem porque precisam daquele pensamento mais responsável, pontual. E em alguns outros setores a gente busca muita inovação, que é a área comercial, a área do marketing, a Van, que é a nossa gerente também, e hoje ela está toda à frente também, além de estar na frente da gestão, me ajuda muito na parte estratégica e tática, ela tem esse pensamento muito parecido com o meu. E antes de ela trabalhar na Feola Imóveis, ela veio do mercado corporativo, trabalhou em multinacional, então ela gosta muito de processo. Então, às vezes até em algumas situações, às vezes não, na maioria das vezes em algumas situações, eu já penso de uma maneira um pouco mais aberta, flexível. Ela fala, não, tem que ser assim, assim, assim. Eu falo, você tem razão, né? Eu sou teimoso até que me mostrem o contrário, a né? pergunta foi exatamente nesse tom. Né? Porque às vezes a gente tem diversos desafios que vão acontecer e hora eu preciso de alguém mais prático, hora eu preciso de alguém mais técnico, hora eu preciso de alguém mais agressivo. Sim. Então, E o que é legal, só concluindo, é que você tem todos esses perfis lá e todo mundo se dá muito bem. Sem dúvida. Né? Não, e a gente tem gente tipo de 20 anos e funcionários de 60, enfim, de todas as ideias possíveis são bem-vindas, a gente gosta muito de inovação, a gente aprende muito com o mercado, aprende muito com os parceiros, aprende muito com os colaboradores, então eu acho que essa diversidade é importante, sabe? Essa mistura, essa troca. E se todo mundo pensasse igual... Aí não ia contribuir, né? Não ia ter contribuição, né? Enfim. E por falar em aprender muito com o mercado, eu queria tocar num ponto que a gente abordou no último podcast que a gente falou com o pessoal do Santo Concreto, que é o ponto de networking. É difícil, você roda aqui na cidade, todo mundo conhece o Theo Feola, né? E como que isso é uma coisa que você fez de maneira deliberada, assim, eu quero criar um network, uma rede de relacionamento, ou é natural seu? Você enxerga que isso contribuiu para o teu negócio e para o teu sucesso também? Conhecer muita gente, ter um relacionamento com muita gente. Quanto que o network é importante para o empresário? Eu acho que é muito importante. Eu não sei mensurar, né? Eu até consigo mensurar em lead isso, tá, Rafa? Só não vou abrir o número aqui, mas lá a gente vê os leads que vêm de portais, os leads que vêm de Google, os leads que vêm de placa, os leads que vêm de indicação, né? Mas é um pouco dos dois, tá? Eu já participei, junto com vocês, inclusive, do BNI, que é um dos maiores grupos de networking profissional do mundo, mas eu sou muito presente em algumas rodas, né? Assessorias esportivas, Clube do Bosque, hoje já fui da Triaction de triatlo, agora eu sou da GRAI. Trabalhei muito tempo, 8 anos na administração pública, então, putz, eu fui vereador, fui chefe de gabinete, fui diretor da Guarda Municipal, fui secretário de Ação Social, então participei muito ativamente da advocacia durante muito tempo, e naquela época a gente ainda ia em fórum, né? Hoje é tudo digital. Então eu acho que essa construção de vida e de eu ser uma pessoa um pouco não, talvez bastante expansiva, né? Faz com que eu tenha essa troca. Então... E você é uma troca legítima, que eu vejo que você sempre quer ajudar, né? Que é o que a gente falou com o Matheus da Santo Concreto. É o espírito givers, né? Porque você quer contribuir com os desafios das pessoas, e elas se sentem em dívida com você, num bom sentido, assim, de gratidão, né? E querem retribuir. Eu vejo muito você interessado em desenvolver outros negócios, ajudar. O quanto que você vem aqui na JM, faz um stories mostrando que tá aqui, vai e conversa com um amigo e fala da história do outro amigo. É muito interessante isso. Eu acho muito legal a gente valorizar os parceiros, né, Rafa? A gente não faz nada sozinho, né? E então, muitas pessoas veem os outros como concorrentes, e eu vejo todo mundo como parceiro, inclusive os concorrentes, né? Eu evito falar de concorrência, parceria. Essa semana mesmo a gente fez uma venda de um imóvel, né? O Léo fez uma venda de um imóvel em parceria com o Rafa, que agora abriu também uma imobiliária que chama Arte Imóveis. E quando a gente posta nas nossas redes sociais, pô, a gente não fala que foi a Feola Imóveis que fez o negócio.
Porque não foi uma parceria, Uhum. né? Então eu acho que a gente vive de parceria, vive de relacionamento. Então a gente fala, você tem relacionamento com o cliente, você tem relacionamento de network profissional, você tem relacionamento com os parceiros que são as imobiliárias aí que fazem negócios mês a mês Ainda com a mais no gente, mercado imobiliário, que às vezes né? um captou o imóvel, É outro tem um isso. cliente, então Sem tem que dúvida. trabalhar junto, né? E- Agora eu queria voltar um pouco naquela história da Fari, Feola e tal. Você teve uma carreira como advogado na administração pública, né? Por que que você decidiu empreender assim? Você poderia ter falado, não, esse negócio aqui eu vou vender, eu vou passar e vou fazer outro tipo de carreira. Por que essa opção para virar empresário, empreendedor? Porque assim, como foi uma herança do meu pai, eu tinha um apego e um carinho muito grande pela imobiliária. Esse é o primeiro ponto, né? Apesar de eu ser aquariano, ser meio cético aí, às vezes dizem, né, com emoções, apesar de eu ser uma pessoa bastante querida, assim, de estar com as pessoas, eu acho as pessoas queridas, eu sou muito enfim, de planejar. E de todos os negócios, a Feola Imóveis foi, né, desde lá de trás, de Habitat, a Fari, Feola, foi o negócio que eu mantive. Então, o que aconteceu? A imobiliária, ela permaneceu desde sua fundação comigo, né, depois do falecimento do meu pai. Eu advoguei muito tempo, né, com força, fiz 2 pós-graduação, quase que eu fui dar aula, ser professor acadêmico de direito, queria fazer mestrado, de direito, acabei não fazendo. Aí apareceu a oportunidade da administração pública, eu meio que abri mão da advocacia, porque era incompatível, inclusive, com o cargo que eu exercia, então eu tive que abrir mão da advocacia. Até na época o do Mongelli, o doutor Eduardo Mongelli, ficou em sociedade comigo nos processos, né? Então sou muito grato a ele que teve todo esse cuidado aí em continuar com as nossas ações. E daí, quando eu saí da administração pública, que foi em 2016, pô, eu já tinha meio que aberto mão da advocacia, já não tinha mais administração pública, só que a imobiliária estava lá, Uhum. né? Eu ainda abri um outro negócio, né? Fui para uma atividade comercial, mas aí o meu sentimento falava, para de dispersar, né? Vamos colocar foco no seu negócio, na imobiliária. Foi quando em 2018 até que eu entrei em contato com a JM, que a gente começou essa construção. Uhum. Então a imobiliária, em toda essa época, ela não cresceu tanto, né? Ela se mantinha, ela dava lucro, e de 2019 para cá que a gente. Você botou um foco, esse É. foco É isso. potencializou Eu o acho que negócio. onde você Expandiu. coloca energia, você prospera, Rafa. Não é isso, André? Eu acho que, Exatamente. enfim, quando você coloca energia e você é organizado, você tem planejamento, você tem gestão, você tem vontade e você faz com o coração, qualquer negócio vai virar. É. Ah, não tem jeito, né? Não tem jeito. A pessoa fala, deu errado. Não deu errado. Então você errou em alguma coisa, você fez errado. Não condeno se deu errado ou não. Eu já tive negócio que não rolou. Talvez seu sócio não era o melhor do seu estilo, ou talvez não era o ramo de atividade que você gostaria. Mas eu falo, muitas empresas fecham por falta do planejamento, né? E você Enfim. sabe que empreender não é fácil, né? Então teve momentos que você pensou em desistir ou que teve muito revés e você ficou desanimado do negócio. Isso acontece, faz parte da. Acontece, o mercado oscila, né? É, eu brinco com o meu time, por isso que eu mantive a Feola Imóveis até hoje e a gente tá aí firme com esse negócio. Eu até brinco com o meu time, eu falo, pô, você tem que engajar todo mundo, mas nem às vezes você também não tá no seu dia bom. Uhum. Você também tem seu dia de tristeza, seu dia de estresse, às vezes o mercado oscila. Só que você tem. É engraçado isso, né? Do empreendedor. Você tem meio que uma obrigação, né, de estar bem todo dia, ainda que você não esteja, As pessoas Excelente. olham muito pra você, né? né? Excelente. Você é a Então, vitrine do negócio, enfim, né? eu até brinco, né? Tem algumas crianças que têm medo de palhaço, e tal. Eu falo, pô, pra mim o palhaço é a profissão mais legal do mundo.
Porque ele tem que transmitir alegria, não interessa se ele tá triste, se não tá, se ele tá no dia bom, ele tem que fazer as pessoas felizes, cara. E você, o E é empresário... meio que parecido com o empreendedor, né? O empreendedor é difícil. Eu lembro que tinha um cliente nosso que ele falava assim, que ó, se você acorda meio desanimado, aí você vai no contador, depois vai no advogado, você volta para baixo da cama e não sai da cama, né? Aí você fala, não quero mais nada disso, né? Então não adianta, você tem que buscar motivação, até porque se você chegar lá na feola com a cabeça baixa, porque o mercado tá meio difícil, os seus 10 corretores vão olhar para você e também vão desanimar, né? Porque eles estão muito espelhando em você essa motivação, né? E assim, né, Rafa? Falecimento do meu pai, ter que pagar minha faculdade, ter que pagar a faculdade do meu irmão. E teve uma época da minha vida que eu era advogado, político, corretor de imóveis, presidente do Rio Branco Clube de Futebol, tocava um time de futebol. Quer dizer, eu sofri uma pressão extrema de todo lado. Era pressão do mercado, pressão de funcionário, pressão da opinião pública, pressão via rede social. Enfim, então, talvez a vida tenha me... Deixou mais cascudo. me calejado, né? Então... E é triatleta também, o Ironman deixa a pessoa mais cascuda. Então, né? mas aí eu acho que a parte boa, né? A gente relaxa fazendo esporte, né? Por mais que a gente fique cascudo no esporte, eu acho que fortalece sua mente, te dá Mas eu uma acho disposição do esporte. o reflexo que você tem hoje de tudo isso que a gente está conversando é reflexo de tudo isso que aconteceu. Não, né? sem Essa dúvida. casca da... E assim, né? Nem tudo é fácil. Você fala, é tudo perfeito na Fiola? Não, não é. A gente aprende todo dia. Continua tomando porrada e vai continuar. Quando você cresce, pô, eu falo assim, apesar de hoje ser uma empresa sólida, uma empresa bastante consistente, ter gestão, ter planejamento, você tem setores que você tem um funcionário por setor. E quando essa pessoa sai de férias? Então hoje quando ela vai sair de férias, 2 meses antes, a gente já acaba preparando outra pessoa para o lugar. Pô, mas às vezes aquela pessoa que for para o lugar deixou um outro setor para ir para aquele setor, não tá dando certo, a gente achou que ia dar certo, não dá, putz, enfim, faz parte, né? Ô, Theo, vamos falar de futuro? Quais são os planos para o futuro da Feola Imóveis? Aqueles que você pode abrir aqui para a gente? Quais são os próximos passos? O que você está enxergando também do ponto de vista de mercado? É assim, eu acho, vamos falar um pouquinho do mercado. O mercado esse ano foi muito bom, a gente tem batido metas aí, mês a mês. Houve uma oscilação ou outra, mas eu acho que as perspectivas para 2024 são muito boas, né? Principalmente aí em razão de ter passado o trauma da eleição e ver que a economia se manteve. Essa queda recorrente aí da taxa Selic vai fazer com que os juros de financiamento imobiliário no curto e médio prazo tenham uma queda aí, acho que a partir do primeiro trimestre de 2024, né? A gente tem mais uma reunião do Copom aí, acho que tem mais uma redução da Selic e vai começar aí cair a taxa de juros, isso por si só movimenta o mercado. Vejo algumas construtoras, algumas não, muitas construtoras procurando áreas para empreender, então se esses grandes players do mercado estão procurando áreas para empreender, é porque o mercado é promissor no ano que vem. Enfim, então esse é um pouco da conjuntura do reflexo do mercado. Legal. Quanto a Feola Imóveis, a gente quer continuar crescendo, a gente já traçou aqui, apesar de a gente está em 2024, mas a gente já traçou em outubro de 2023 as metas com a JM Consultoria de Crescimento. Enfim, e a gente tem uma perspectiva de continuar crescendo, não vou falar em números aqui, talvez pensar numa expansão aí também em outros mercados, seja em outras praças, seja em outros setores do setor imobiliário, né? Eu falo assim que a gente tem que sempre buscar o crescimento. A imobiliária é um negócio engraçado. A imobiliária que ela tá parada, ela tá diminuindo, ela não tá parada. Então você tem que sempre apontar o crescimento, né? Então se você não sair do lugar é porque... Por que eu falo isso? Se você não está crescendo, alguém está crescendo. Então você está perdendo o mercado. Alguém está roubando a tua fatia do você mercado, entendeu? da pizza. A Americana, sei lá, deve ter hoje entre 80 mil e 100 mil imóveis. Parte desses estão à venda, parte desses estão na locação. Se você está crescendo, alguém está diminuindo. É automático, né? A não ser que você busque outros mercados, que também vai ser assim. Sim. Se você estiver pegando qualquer fatia de outro mercado, alguém está perdendo. Faz parte do jogo, né? Só que a gente tem que se esforçar para fazer a nossa parte, para buscar o crescimento, enfim, sem prejudicar ninguém, sempre com ética, que a gente sempre
trabalhou com muita ética, compliance, a gente sempre muito justo, correto com o mercado, correto com os parceiros, e tem espaço para todo mundo. Quem botar mais energia, tiver mais gestão, enfim, mais dedicação, vai continuar crescendo, e acho que é isso que a gente busca para 2024, crescer ainda mais. A gente já traçou esses pontos aí de contato onde a gente quer focar, talvez buscar um pouquinho do mercado de cidades vizinhas, talvez aumentar a nossa presença na construção civil ou ir para loteamentos, que hoje a gente também constrói imóveis para venda, né? Basicamente casas de condomínio. A gente tem uma casa pronta no Terras do Imperador, outra no Jardim Firenze, em Santa Bárbara. Então a Feola Imóveis hoje também atua aí no ramo da construção civil, construindo imóveis para venda em parceria, principalmente aí com o escritório Seber e Moraes, que tem nos dado todo o suporte. Legal. Bom, muitas oportunidades aí. Sem dúvida. Vamos para aquele momento especial do podcast? Agora. Momento Impulsiona e Transforma. Então, o que é o Momento Impulsiona e Transforma? A gente, como consultora, a gente está sempre dando dicas, né? Mas agora a gente quer ouvir as dicas suas, né? Olha, Qual dica que você daria para quem está nos ouvindo agora e está pensando em abrir um negócio, está com um desafio muito grande, pensando em desistir? Que dica que você pode dar para essa pessoa que está nos ouvindo? bom, Rafa, eu acho que o menos é mais, né? Então, eu acho que se a pessoa quer empreender ou ela quer se reorganizar, ela precisa de planejamento, né? Precisa avaliar métricas, avaliar indicadores, aprender com o mercado. Não tem segredo, né? Eu acho que se você vai abrir um negócio, faz o plano de negócio antes, né? Quanto você vai ter de despesa, quanto você pretende faturar, qual a sua margem, quanto tempo você vai ter o retorno do seu investimento, enfim. Isso eu sempre fiz, né? Desde lá de trás, eu sei cada centavo que eu gasto e que eu ganho no mês, né? Então, eu acho que não é complicado, é trabalhoso, mas é simples, né? Uhum. Planeja, coloque no papel, né? O prazo, o investimento, o retorno, o tempo, a despesa, o risco, né? É engraçado porque na pandemia, aí no lockdown, a gente vê que muitas empresas não tinham estrutura para aguentar 1, 2, 3 meses sem faturar, né? Muitas empresas fecharam aí na época da pandemia porque não tinha lastro, não tinha caixa. Sim. E se não tem lastro, não tem caixa, não teve planejamento. Uhum. Então eu falei, se você quer abrir um negócio e se você tá com o seu negócio, né, também tem que planejar. Tá faturando, né? Tá performando, tá vendendo aquilo que você poderia, você tá crescendo, não tá? Procura uma consultoria, né? Procura a JM, é verdade. Sim. A JM auxiliou muito a gente, né? Não é porque hoje eu sou convidado aqui do podcast que eu sou cliente, mas procura ajuda, né? Procura ajuda de um parceiro, procura ajuda do mercado, procura a Guide aqui para se posicionar, aparecer mais no mercado, fortalecer sua marca, enfim. E eu tive essa grande aula na pandemia, né? Porque a gente teve muitas empresas que locavam imóveis com a gente, teve que fechar as portas, empresas de anos. Quer Porque dizer, não estava preparado, né? enfim. Quando a gente era menorzinho, né? Assim, até a gente prospectava mês a mês uma parte do nosso faturamento para pagar o 13º. Anos eu fiz isso. Graças a Deus que hoje, do tamanho da nossa operação, com essa presença que a gente tem em diversos setores do mercado, né? A gente tem essa condição de Provisionar, planejar. de pagar até no giro ali do mês, a gente já consegue fazer. Mas, enfim, a gente fazia esse planejamento anual do que a gente poderia gastar, do que a gente pode gastar, do que a gente pode investir, do que a gente pode retirar de lucro. Sim. Né? Enfim. Ou não retirar de lucro, né, Rafa? Tire seu prolabore e reinvista o lucro. Até você ter caixa Enfim. e ter estrutura para crescer, né? Que bacana. Dicas muito boas. Excelente. A gente agradece a sua presença aqui, Theo. Foi um episódio muito bom, especial. Obrigado por ter vindo. Você vai fechar esse podcast com boa galerinha, né? A gente tá esperando. Boa, galerinha! Ó, Tem a nossa chamada nas redes sociais se aí. você precisar aí alugar, vender, comprar,
procura o Theo, que vai estar em ótimas mãos aí. Obrigado pela sua participação, Theo. Eu que agradeço, Rafa, um prazer estar aqui de novo com você aqui na JM. André, obrigado, um prazer aí na Guide, que vocês tenham muito sucesso aí, que a Feola também tenha muito sucesso sempre com o auxílio aí de vocês. Vamos continuar juntos, você continua com a chave aqui do escritório, pode vir a hora que quiser. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Impulsiona e Transforma. Obrigado, André. Obrigado, Theo. Obrigado, tamo junto. Vejo vocês então no próximo episódio. Valeu.